Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E o nosso IL Flash de hoje começa com um artigo do Roberto Rachevsky sobre uma grande personalidade da nossa história. A trajetória de Alan Turing, um dos maiores heróis da história moderna. Na visão do Rachevsky, trata-se de uma figura ímpar, um dos maiores heróis da história moderna, como diz o próprio título, sem o qual a humanidade estaria, veja-se, sob o jugo do coletivismo estatista extremo. Alan Turing foi um cientista britânico que desempenhou um papel crucial na quebra de mensagens codificadas interceptadas que permitiram, durante a Segunda Guerra Mundial, aos aliados derrotar os nazistas em muitos compromissos cruciais, incluindo a Batalha do Atlântico, e ao fazê-lo, ele acabou ajudando fundamentalmente a que os aliados vencessem a guerra contra o totalitarismo nacional-socialista da Alemanha de Adolf Hitler e também da Itália de Mussolini e do eixo como um todo. Turing foi lamentavelmente processado na justiça em 1952 por atos homossexuais. A emenda Labouchere de 1885 determinava que indecência grosseira, e a homossexualidade era considerada inscrita nessa categoria, seria uma ofensa criminal no Reino Unido. Um lamentável atentado à liberdade individual que acontecia em plena Inglaterra, no florescimento das liberdades das instituições liberais. Ele aceitou o tratamento de castração química com dietilestibestrol, é o nome da substância, complicado esse nome, como alternativa à prisão. E Turing morreu em 1954, 16 dias antes de completar 42 anos, por envenenamento por cianeto. Um inquérito determinou a sua morte como suicídio, mas se observou que a evidência conhecida também é consistente com envenenamento acidental. É uma vida sofrida, a vida desse homem, que, no entanto, prestou um serviço inestimável à liberdade em toda a civilização, para toda a humanidade, por conta dessa vitória emblemática na guerra contra as potências que pretendiam escravizar as liberdades ocidentais, destroçar as liberdades ocidentais. Então, fica aí essa homenagem do Rachevsky a essa grande figura. De História para uma Bibliografia Liberal, do Hugo Schneider, do Instituto Líderes do Amanhã, análise da obra Discriminação e Disparidades, de Thomas Sowell. Nesse trabalho, Discriminação e Disparidades, o Thomas Sowell, que é um grande conservador americano que é inspirado nas ideias liberais de Friedrich Hayek, principalmente, o grande economista da escola austríaca, ele se propõe a desconstruir algumas abordagens de dados estatísticos que levam a conclusões equivocadas sobre as causas da desigualdade social e das disparidades de emprego, salário, moradia e educação. Algumas dessas disparidades sociais, que efetivamente existem, são comumente apontadas como produto de uma dívida histórica ou como produto de uma discriminação racial ou qualquer coisa do gênero, e nem sempre os fatos traduzem estas teorias, que são levantadas principalmente pelos militantes identitários ou os militantes de esquerda. E o trabalho do Thomas Sowell visa, através de dados factuais, demonstrar a falsidade dessas teorias. Essa abordagem do Thomas Sowell foi tema das nossas análises no mês dedicado ao estudo da vida e obra de Thomas Sowell no nosso projeto Núcleo de Formação Liberal. Para quem não sabe, o Instituto Liberal, juntamente com o Instituto Liberal do Nordeste, o Grupo de Estudos Dragão do Mar e o Instituto Libercracia o Instituto Liberal realiza, conjuntamente com esses parceiros, todo mês, 3 encontros relativos à obra de um autor específico. A gente tenta traçar uma visão panorâmica da vida e obra, principalmente do pensamento, das ideias fundamentais desses autores. Então, eu recomendo que os interessados em se aprofundar nessa questão consultem os vídeos do Núcleo de Formação Liberal sobre Thomas Sowell. Nós temos ali um dos 3 encontros, foi com o professor Paulo Emílio de Macedo, que abordou justamente esse tipo de abordagem, de trabalho, de pesquisa do Thomas Sowell. Vale a pena vocês conferirem. Sobre discriminação, temos também um artigo que gerou uma grande polêmica nas redes sociais do Instituto Liberal, que é também de autoria do Rachevsky, Liberdade Fora do Gibi.
O artigo trata da polêmica que se criou em torno do jogador de vôlei Maurício Souza, que fez um comentário sobre homossexualidade, sobre o filho do Superman nos quadrinhos ser gay, enfim, esse tipo de coisa, e todo mundo deve ter acompanhado o furdunço que isso gerou. Na visão do Rachevski, que era uma visão polêmica, né, muitos tiveram uma reação diferente da dele, mas na visão dele, as declarações do jogador de vôlei foram sim declarações indevidas, irracionais em relação aos gays. Ele diz que esse tipo de postura em relação aos homossexuais, uma postura irracional na visão dele, ele vai se basear sempre na questão da racionalidade objetivista de Ayn Rand. Esse tipo de postura alimenta a histeria dos identitários, porque quando você dá motivos para os identitários reagirem, sendo tosco, sendo troglodita, você acaba provocando a reação contrária, que é uma reação também descerebrada, antiliberal e radical. Na visão do Rachevski, a atitude do jogador de vôlei foi um desses casos em que ele passou do ponto, não deveria ter dito as coisas da maneira por que disse. Essa é a crítica que o Rachevski faz no seu texto. Agora, uma questão jurídica. Um artigo da Kátia Magalhães, advogada, que abre a sua coluna no Instituto Liberal Judiciário em Foco. A Kátia percebeu que existe uma grande lacuna no movimento liberal, que é uma lacuna de análises mais detidas do ponto de vista liberal, criticando a atuação do poder judiciário. A gente está sempre atacando executivo e legislativo, mas a gente precisa ter um foco cuidadoso no judiciário, que também pode oferecer ameaças às liberdades individuais e aos princípios do liberalismo. E é por isso que nós temos aqui um trabalho da Kátia Magalhães, o primeiro trabalho dessa coluna Judiciário em Foco, já no nosso IL Flash. O STF e o polêmico passaporte sanitário no município do Rio de Janeiro. Ela analisa aqui a dinâmica burocrática e caótica do processo de avaliação dessa medida no Poder Judiciário, com direito a liminares, decisões monocráticas do STF, enfim, sobre esse tema, mais do que o mérito da questão em si do passaporte sanitário, que ela até chega a comentar no final do artigo, em que ela defende que se conceda maior liberdade decisória acerca do assunto, até os estabelecimentos privados, mas mais do que isso, o foco da abordagem da Kátia é a atuação do judiciário, como o judiciário se comporta nessa questão concreta e específica. E ela mostra o emaranhado burocrático, caótico, a insegurança jurídica que decorre dessa estrutura e desse comportamento do nosso poder judiciário. Bom, ainda falando sobre liberdade, nós temos mais um texto descrevendo o valor da liberdade e a manifestação do liberalismo na história, também de autoria de uma articulista do Instituto Líderes da Manhã, a Jéssica Andrade. A liberdade é o único caminho para a prosperidade. O que ela faz no texto é basicamente isso mesmo, a descrição da história da ideia liberal, do liberalismo, seu desenvolvimento, desde aquilo que Melchior chamava de proto-liberalismo até hoje, discutindo aí as suas implicações, consequências e virtudes. De liberalismo para libertarianismo, nós temos aqui o artigo do Juliano Oliveira, A Visão Libertária sobre Liberdade de Expressão. Ele traz, citando John Stuart Mill, que abordou o tema da liberdade de expressão, e Walter Block, que é um libertário propriamente dito, ele vai discutir a questão da visão libertária acerca do assunto, que basicamente sustenta a ausência de quaisquer restrições à liberdade de expressão. Eles liberam praticamente de tudo, a visão libertária é que não há justificativa sólida para impor restrições, podas à liberdade de expressão, e toda vez que alguém se levanta para sugerir a necessidade dessas podas, há uma ameaça, não apenas à liberdade de expressão propriamente dita, mas a diversas outras liberdades que acabam, em consequência, também sendo impactadas. E na liderança, uma resenha deste que vos fala, Lucas Berlanza, uma resenha de uma das obras mais famosas, certamente a mais popular, do economista da Escola de Chicago, Milton Friedman, que foi o tema do Núcleo de Formação Liberal no mês de outubro. Capitalismo e Liberdade, o pensamento de Milton Friedman.
É basicamente uma resenha, né, dessa abrangente obra em que eu apresento ali os argumentos principais do Friedman em defesa do voucher na educação, de que se evite fazer licenciamento profissional, evitar esse tipo de legislação, a defesa dele de que a função do Estado, do governo, não pode ser absolutamente pré-definida, porque isso se altera ao longo do tempo, ao contrário de outros autores liberais e libertários que vão ter visões diferenciadas do assunto, e também a sua defesa do auxílio estatal à extrema pobreza através do imposto de renda negativo. Eu resumo ali a essência do pensamento de Milton Friedman, que queria revivecer o liberalismo clássico do século XIX. Este foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta, afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.